Vamos com a entrevista agora no Expresso CNN. Conversamos ao vivo com o coordenador executivo do Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo, João Gabardo. Gabardo, mais uma vez, bem-vindo aqui ao Expresso CNN. Uma boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite a todos na CNN. Gabardo, vou começar com a notícia que demos há pouco, foi notícia de última hora. Desfiles do Carnaval deste ano no Sambódromo do Anhembi serão adiados para abril. Há pouco, inclusive, eu perguntei para o prefeito Eduardo Paes sobre o que garante uma segurança maior em abril para a realização do evento. E daí minha pergunta para você, Gabardo. Com quais números da pandemia o Centro de Contingência trabalha em abril? A situação, o cenário vai estar mais tranquilo? Bem, Carol, nós trabalhamos, obviamente, olhando o que acontece, o que vem acontecendo nos outros países. E a nossa previsão do Comitê Científico de São Paulo, é que o pior mês vai ser esse mês de fevereiro. E a gente acredita que a partir da metade do mês de fevereiro, nós vamos começar a ter uma redução, e essa redução de casos vai ser bastante rápida no nosso entendimento. Então, nós acreditamos que em março a gente já vai estar numa situação bem mais confortável do que a que a gente tem hoje. Portanto, essa prorrogação para o mês de abril, no meu entendimento, pelo menos, ela está adequada. Gabardo, Thaís Arbex de Brasília também tem uma pergunta para você. Thaís. Boa noite, Gabardo. Obrigada pela entrevista. Obrigada, Carol, também. Gabardo, a gente viu a Anvisa aprovando a Coronavac para as crianças e uma expectativa de que a vacinação infantil acelere. Queria que você nos desse a sua avaliação agora que temos 2 vacinas à disposição desse público, dessa faixa etária. Lá no começo da campanha de vacinação, a gente viu muita gente escolhendo vacina. De alguma forma, vocês temem que isso possa acontecer em relação às crianças? Nesse momento, a gente tem 2 vacinas, mas uma das vacinas tem uma quantidade muito pequena, que é a vacina da Pfizer. A gente pode acelerar essa vacinação se nós colocarmos a vacina da Coronavac em grande número e à disposição de todas as crianças. Em São Paulo, nós temos já uma estratégia. Nós vamos usar a vacina da Pfizer naqueles grupos em que a gente não pode usar a vacina da Coronavac. Seriam as crianças com 5 anos de idade, de 5 a 6 anos, e as crianças até 11 anos de idade que são imunossuprimidas. Então, esses 2 grupos, como não podem usar a vacina da Coronavac, elas terão uma preferência no uso da vacina da Pfizer. O restante nós queremos fazer com Coronavac. Thaís, a vacina da Coronavac, primeiro, ela é uma vacina segura. A gente está acostumado a usar essa vacina, a gente vacina crianças acima de 6 meses com vacina da influenza, que tem a mesma metodologia, a mesma plataforma de produção. Foi utilizada 220 milhões de crianças, já foram vacinadas com a Coronavac sem problema. Ela tem eficácia comprovada, né? Ela tem uma logística muito fácil, não precisa de temperaturas tão baixas, ela pode ser mantida nas unidades com muito mais facilidade. O pessoal dos postos de saúde tem muito mais conhecimento, experiência já na utilização dessa vacina. Ela é produzida no Brasil. Nós temos estoque no Brasil, os estados têm ainda estoque e o Butantan tem 15 milhões e pode ter mais vacinas se for necessário. E ela é barata. Então, ela tem todas as condições para que seja a vacina que possa realmente acelerar essa vacinação e, quem sabe, ao final de mais um mês, a gente ter todas as crianças vacinadas. Lorival Santana, nosso analista, também tem uma pergunta. Lorival. Boa noite. A Anvisa deixou de fora as crianças de 3 a 5 anos que estão sendo vacinadas pela Coronavac na China, já foram vacinadas todas na China e começaram em dezembro a ser vacinadas no Chile também. E como que você vê o impacto dessa ausência, dessa exclusão dessas crianças menores, considerando que, por exemplo, nos Estados Unidos, a hospitalização de crianças foi justamente de crianças não vacinadas. É importante insistir com a Anvisa
para que essas crianças menores vão sendo incluídas com o passar do tempo? Sem dúvida. A nossa expectativa é que já nas próximas semanas nós tenhamos aí dados que ainda foram solicitados pela Anvisa, de crianças que utilizaram a vacina com essa faixa etária no Chile e na China e em outros países. E no momento que nós tivermos mais dados que possam dar à Anvisa a segurança que eles querem sobre a eficácia da vacina e a possibilidade de usar nessa faixa etária, nós vamos encaminhar isso para a Anvisa. Eu tenho absoluta convicção de que é uma questão de tempo. Em algumas semanas, nós vamos poder ter todas as informações e ter a aprovação da Anvisa para poder ampliar, então, para as crianças acima de 3 anos de idade. Gabardo, vou voltar aos números da pandemia no estado de São Paulo. Você falava há pouco, ainda teremos um alto número de infecções, de casos, no mês de fevereiro. Está no radar do Comitê Científico do Governo do Estado a adoção de novas medidas restritivas? Não, as medidas restritivas que a gente tem defendido, todas elas dizem respeito a que a gente possa evitar as aglomerações, evitar situações onde as pessoas possam, com mais facilidade, transmitir o vírus. Então, não há a mínima, no nosso horizonte, não existe possibilidade de ter restrições no comércio, restrições no funcionamento de bares, restaurantes, de atividades econômicas. Nesse momento da pandemia, isso não faz mais sentido. Nós precisamos concluir a vacinação, fazer a terceira dose de reforço em quem ainda não tem a dose de reforço, continuar usando máscaras, vacinar as crianças o mais rápido possível e evitar as aglomerações. É isso que o Centro de Contingência de São Paulo imagina que seja necessário nesse momento. Thaís Arbex. Gabardo, vou te pedir para fazer uma projeção. A gente ouviu de alguns especialistas a tese de que estaríamos no final da pandemia. A gente, de fato, pode deslumbrar um fim da pandemia da Covid-19? Essa previsão é muito difícil da gente fazer. Eu acredito que nós vamos ter uma redução muito significativa a partir da metade do mês de fevereiro. Como eu falei anteriormente, nós vamos ter um mês de março já numa situação bem mais tranquila. E é provável que a partir daí nós vamos conviver com esse vírus, não sob forma de epidemia, mas de uma forma endêmica, né? Então é muito provável que a gente tenha casos, surtos em determinados locais, em determinados municípios, em determinadas áreas, em determinados momentos, mas isso é o que nós imaginamos que vai acontecer a partir do mês de março. O que acontece hoje com a influenza. Então, todos os anos a gente tem que vacinar, todos os anos tem vírus que aparecem, né, que sofrem mutações, a gente tem que vacinar, fazer uma atualização sempre na vacina para usar o vírus na confecção da vacina, aqueles vírus que circularam com mais intensidade no hemisfério norte no período anterior, e nós acreditamos que isso vai continuar acontecendo com a Covid. É muito provável até que a vacina da Covid possa integrar a vacina da influenza. Numa vacina só, a gente pode atacar os 3 ou 4 vírus que normalmente tem na vacina da influenza e mais o vírus mais circulante, ou 2, 3 vírus mais circulantes correspondente à Covid. Quando eu falo vírus, eu estou falando em mutações, né? Estou falando em variantes que podem ocorrer a partir de agora. Dorival Santana. Uma pessoa que tenha sintomas leves, do ponto de vista da pessoa, não da política pública, porque é claro que é bom ter estatística, mas essa pessoa deve simplesmente se isolar e tratar como se fosse um problema respiratório qualquer, uma gripe, qualquer coisa assim, ficar isolada, ou tem que ir ainda fazer o teste, circular, talvez se expor ainda mais, expor outras pessoas ainda mais para ter a certeza do diagnóstico da Covid? Não tem nenhuma dúvida, Lorival. Se a pessoa tiver sintomas leves de gripe, ela pode ficar em casa. Não há necessidade de sair atrás de teste, ficar circulando pela cidade, ir em várias unidades de saúde, em várias farmácias atrás de teste.
podendo com isso até mesmo se contaminar se ela ainda não estiver contaminada. E se ela estiver contaminada, contaminando outras pessoas. Não faz sentido pessoas com sintomas leves ou assintomáticas estar indo atrás de teste. Ela deve ficar em casa, ela deve procurar se isolar, ela deve usar máscaras de melhor qualidade, se possível, evitar contato com pessoas que não estejam vacinadas ou que tenham doenças crônicas e esperar passar. Se ela estiver assintomática, 7 dias sem sintoma, ela pode voltar às suas atividades normais sem maiores riscos. Gabardo, para a gente encerrar, uma pergunta com relação a um caminho que a Thaís Arbex abriu agora há pouco, 4ª dose da vacina contra a Covid-19. Nesse momento, apenas para imunossuprimidos. Há uma expectativa de ampliação desse público-alvo? Não temos essa expectativa. A 4ª dose realmente é só para os pacientes imunossuprimidos, principalmente os pacientes transplantados. O grupo de transplantados tem a manutenção da imunidade, ela ocorre por muito pouco tempo. Então, essas pessoas que usam medicamentos que são imunossupressores, como ela tem que usar remédio para evitar a rejeição do órgão, esses remédios também diminuem a capacidade da criação de imunidade. Isso é normal. Então, essas pessoas, esses grupos, têm indicação para fazer uma 4ª dose. Os demais, nós não recomendamos e não achamos que seja necessário nesse momento. O que vai ser possível, o que é bem provável, Carol, é que a cada ano a gente tem que fazer uma atualização dessa vacina, mas não fazer 4ª dose de quem já tomou as 3 doses. João Gabardo, do Comitê Científico do Governo do Estado de São Paulo, mais uma vez, obrigada por sua participação e por essa conversa esclarecedora. Gabardo, até uma próxima. Obrigado, Carol. Boa noite a todos vocês.